e até mesmo o Jefferson ministrou agora quinta-feira, à medida que os ministros iam trazendo reflexões, né, bíblicas sobre esse tema, o recomeçar, e eu ficava sempre pensando, né, eu penso demais, na verdade. A gente fica sempre pensando naquilo que, permitindo que a palavra vá nos ministrando, né, e eu pensava comigo mesmo, com Deus, qual que de verdade tem que ser a nossa postura para recomeçar? Se existe algum... Eu já falei para você falar para quem está do seu lado, Deus te abençoe, eu te abençoe em nome de Jesus? Já? Fala de novo aí então, para mim não ficar passar vergonha. Deus te abençoe, você que está nos assistindo em nome de Jesus. E Deus falou para mim algo tão simples, que muda toda a nossa estrutura. Deus falou algo para mim tão, vou dizer assim, simplório, bíblico, que tudo que nós precisamos, isso é notório, tudo que nós precisamos está dentro das Escrituras. Mas quando eu comecei a questionar Deus sobre essa questão de como recomeçar de fato dentro de um propósito, e o Senhor falou para mim, poxa, o segredo, não falou poxa, né? O Senhor falou, assim, olha, o segredo está nas Escrituras. O segredo está dentro do contexto bíblico, está dentro de uma plataforma bíblica. E eu quero compartilhar algo com vocês que parece ser tão simples, mas é tão poderoso. É tão de verdade, é tão fácil de manusear, mas parece que nós vamos deixando como se não existe. E é um dos quesitos para a fundamentação da nossa crença em Cristo Jesus. Quantos querem saber esse segredo? Não, só vou responder se vocês tiverem interesse. Quantos querem saber? Fé. Alô? Não é? Algo tão simples, que de fato faz mudar toda a nossa estrutura, todo o nosso pensamento, toda a nossa vivência, toda a atmosfera, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós sentimos, a nossa perspectiva, é tudo baseado em fé. Eu estava ouvindo, né? Porque eu presto atenção, eu gosto de ouvir aquilo que estão declarando, eu gosto de ouvir as orações. Eu estava ouvindo aquilo que o Marcos, com muita propriedade, ele estava declarando, e na minha mente, assim, olha, eu preciso de fé para isso, eu preciso de fé para entender que eu estou diante da presença do Senhor. Sim ou não? Eu preciso de fé para entender que nós estamos num ambiente onde nós podemos oferecer ao Senhor uma adoração, como foi declarado. Só é através da fé, irmãos, porque se nós não tivermos fé, nós não vamos entender muitas coisas. E de verdade, a Bíblia vai dizer, vou falar um pouco sobre isso, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E de fato nós precisamos de fé. A fé precisa ser essa mola propulsora. Nós precisamos de fé para aplicar aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos de fé para de fato entender e crer que Deus existe, irmãos, é fé. Ainda que nós precisamos prestar um culto racional, mas nós precisamos entender que a base de todas as coisas, para mim e para você, que é filho de Deus, é a fé. E por vezes, muitas pessoas não vão entender os nossos posicionamentos diante da fé. Então, para começar, o que eu consigo já é entender que, para recomeçarmos dentro de um propósito, nós precisamos ter fé em Deus, diga fé em Deus, e não ligar para a opinião das pessoas. É Bíblia, vamos ler aqui para você ver. Em Provérbios 29:25. Provérbios 29:25, na tradução King James, vai dizer assim: o medo humano sempre arma ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Mas essa mesma passagem na Bíblia, a Mensagem, vai dizer assim: o medo da opinião dos homens pode paralisar, a confiança no Eterno o protegerá disso. O medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito pode nos paralisar, mas a nossa confiança, o que neutraliza, a nossa confiança no Eterno, em Deus, nos protege de sermos paralisados pelaquilo que as pessoas pensam ou dizem ao nosso respeito,
dentro de uma postura, né? Entenda o que eu estou dizendo, né? Dentro de uma postura de fé. Por exemplo, eu particularmente não gosto de cabelo grande, eu gosto de cabelo careca praticamente. Só que eu estou dentro de um propósito, eu vou deixar meu cabelo crescer. Então, para algumas pessoas, isso é xaropada. E às vezes, irmãos, a gente vai ter que ser xarope. Pela fé. De repente você vai num churrasco, você é o pastor Rodrigo, o Vando, o pastor Alessandro são os mestres churrasqueiros. Né? Estão sempre envolvidos com churrasco, estão sempre protagonizando o churrasco. Mas vai que de repente, nenhum desses dias, eles são convidados, até mesmo para patrocinar, protagonizar numa churrascada, mas eles estão com um propósito. E as pessoas não vão entender, vão até ficar, nossa, mas tá crente, né? Essa expressão que as pessoas, tá crente, ficou bobo. Tá crente agora, por quê? Porque as pessoas não entendem a fé. Mas agora, por outro lado, o que nos leva, irmãos, a deixar de comer algo que nós gostamos por conta de um propósito? É a fé. O que nos leva a nos abster de comer parcialmente ou totalmente por alguns dias de alimento, de beber água ou de ter prazer com coisas que nós gostamos? O que nos faz abster dessas coisas? É a fé. Então, esse é o grande segredo. Eu lembro que há 2 anos atrás eu falei um pouco sobre isso. E eu não estou aqui para profetizar, irmãos, aquilo que já está declarado na palavra. Eu não estou aqui para profetizar fé, porque a fé é o alicerce de todas as coisas. Eu não consigo ler a Bíblia sem fé, porque sem fé eu não vou conseguir entender algumas coisas. Sem fé eu vou racionalizar. Sem fé a Bíblia vai ser apenas mais um livro de tantos aqueles que eu leio. Nós precisamos de fé. E a fé, irmãos, não se compra no mercado, uma pílula de fé. Não. É vivência, é prática, é experiência. E eu quero falar com vocês um texto de Romanos 12, que eu quero que você preste bem atenção. Preste bem atenção naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou ler. Se você quiser escrever, escreva. Para você, nosso pastor, porque eu vou dar uma viajada aqui, mas bíblica, eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Romanos 12, 1, vai dizer assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Versículo 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que a grande maioria não conheça esse texto, mas se você não o conhece, eu estou apresentando esse texto para vocês. Ele vai dizer, versículo 2 novamente: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o segredo para mudar qualquer circunstância, o segredo para transformar, pastora Josi, o segredo para transformar qualquer circunstância está na mudança dos nossos pensamentos, segundo Hebreus 12, 2. O segredo para transformar qualquer circunstância se inicia, a priori, na mudança dos nossos pensamentos. Eu quero compartilhar com você esse mesmo texto, mas na mensagem, Jefferson, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Tem a mensagem, né? Não? Então eu leio aqui. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, preste bem atenção. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. É o mesmo texto, tá, queridos? Mas numa versão diferente.
Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, encontrem atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12:2, em quem tem? Na Bíblia há a mensagem. Se você não tem, depois você anota aí, pesquisa, né, que a Bíblia, a mensagem vai dizer exatamente isso. E o interessante é o que ele fala: concentrem a atenção em Deus e descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Então, qual que é o desafio de recomeçar? É focar a nossa atenção em Deus e descobrir aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, queridos, algumas chaves, né, que extraímos desse recorte, desse livro de Romanos é: primeiro, qualquer mudança externa se inicia em uma transformação interna. Diga, se você crer, né? Aleluia. Qualquer mudança externa se inicia através de uma mudança interna. Amém ou não amém para você? Faz sentido ou não para você? Depois, toda mudança interna se dá através de uma mudança de pensamento. Qualquer mudança eu quero promover em mim mesmo, primeiro eu preciso mudar aquilo que eu penso sobre a situação, sobre eu mesmo, sobre as circunstâncias. Sim ou não? Vou colocar um exemplo claro sobre mim mesmo. Supomos que, eu saí dessa neura, mas supomos que eu quisesse engordar. Primeira coisa, precisava mudar o meu pensamento, né? No que tange, você precisa mudar algumas atitudes, alguns hábitos, para que você possa ganhar massa muscular. Então, toda mudança interna se dá através de uma mudança de pensamento. Você concorda com isso? Sim ou não? Se não, pode falar que não. Você está aqui, irmãos? A mudança de pensamento, agora vem a parte espiritual, a mudança de pensamento só inicia quando exercitamos a fé em Cristo. Amém? Em resumo, conseguimos transformar qualquer circunstância através de uma mudança de pensamento. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar de uma forma que agrada a Deus. Só iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando nós formos transformados pela mudança, né, dos nossos pensamentos. E é tão tremendo esse texto que o poder da transformação externa, agora saindo um pouco da nossa realidade, do nosso cenário, do nosso quadro, do nosso quintal, uma mudança externa só é promovida e protagonizada por mim, por nós, quando nós entendemos que precisamos de uma mudança de pensamentos, de uma renovação de pensamentos, de uma mudança de pensamentos. Hebreus 11:6, na parte A, vai dizer assim, ó: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero mudar os meus pensamentos de forma a agradar a Deus, eu preciso utilizar a fé. Sem fé, diga, sem fé é impossível agradar a Deus. E esse mesmo texto, né, em Hebreus 11:6, na parte principal, na parte A do versículo, na Bíblia a mensagem vai dizer assim: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. É a mesma coisa. Então, eu agrado a Deus quando a minha fé está em movimento, quando a minha fé está em exercício, quando a minha fé está sendo executada. E como que eu exercito a minha fé? A gente vai falar isso um pouco, não vou pular aqui a etapa, nós vamos falar isso mais para frente. A mudança de pensamento que agrada a Deus gera uma transformação, se dá através de uma transformação, através da fé. Fala para quem está do seu lado, tudo é pela fé. Tudo é pela fé, queridos. Não importa qual é a sua situação, a minha situação hoje, o profeta Eric, ele falou isso no início. Porém, pela fé, vou repetir aqui para você entender, não importa qual seja a minha situação, qual seja a sua circunstância hoje, porém, pela fé, eu posso te garantir que pode ser transformado.
Você crê? Eu vou repetir. O profeta falou aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Foi isso que você falou, né? Aleluia. Mas a alegria vem pela manhã. Então é o seguinte, irmãos. Não importa hoje, nesse exato momento, qual seja a circunstância que você esteja vivendo, a situação mais terrível que exista, pela fé é possível que essa situação seja transformada. Você crê, falar aleluia. Porque, irmãos, a fé é a essência de todas as coisas para nós, filhos de Deus. E crer, irmãos, aí começa a entrar algumas coisas, algumas desconstrução. Porque crer, na verdade, ela mexe com a nossa imaginação. Porque crer é imaginar, é projetar algo, é projetar uma imagem que ainda não existe. Sim ou não? Crer é eu projetar, eu trabalhar com a minha imaginação e crer que aquilo que não existe é real. Sim ou não? Por exemplo, se você entender, olha, eu quero um carro, mas você é um cara que é determinado, então você sabe qual é o carro que você quer. Então, o que é a fé? Você projeta, você imagina que você tem aquele carro, naquela cor, naquele modelo, você se vê dirigindo nele. Isso é loucura? Não, isso é fé. Então a fé, ela vai mexer e vai modular muito a nossa imaginação, mas nós talvez não estejamos preparados para ter essa conversa. Que a fé, de fato, é uma projeção daquilo que eu penso. Só que não está ligada a um poder de mente, não está ligada a um mantra. Quando nós falamos nessa questão de imaginação, quando nós falamos uma questão de fé, irmãos, está ligada a eu crer naquele que criou todas as coisas, naquele que é soberano, naquilo que o Marcos ele sempre aborda, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus excelsior, o Deus magnífico, aquele onde a Bíblia vai dizer que não existe impossibilidades. Então eu tenho fé, olha, eu tenho fé, então eu estou vivendo uma situação, mas eu projeto, eu imagino ela totalmente mudada, então na minha mente eu vejo uma outra coisa fora da realidade que me apresenta. Amém? Quantos estão entendendo? Então se você não colocar, irmãos, a fé em prática, você nunca será aquilo que Deus quer que você seja. Porque Deus tem um projeto para você. Mas se você não colocar, irmãos, a fé, exercitar a fé, você nunca será o que Deus quer que você seja. Você nunca terá o que Deus quer dar para você. E você nunca fará o que Deus quer que você faça. Porque tudo isso precisa de fé. Irmão, vocês estão me olhando com uma cara meio coisada. Vou perguntar para o Marco, pastor Rodrigo, que parece que estão entendendo? Você que está em casa, você está me entendendo? Porque, queridos, tudo depende da fé. Mas cabecinha normal, eu não estou falando para você entrar no incrível mundo de Gumball. Não é isso. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos, através da fé. É um exercício que irmãos, é lamentável falar isso, mas que essas pessoas que trabalham com como é que fala, neurolinguística, acho que é PNL, coach, as pessoas entenderam aquilo que a Bíblia nos dá, e as pessoas pagam uma grana, caríssimo, não sei quanto que são umas palestras, mas eu sei que é caríssimo, para ouvir aquilo que a Bíblia já fala, irmãos. E quando você começa a estudar um pouco, você vai ver que tudo aquilo que eles falam não é mentira, porque é uma sustentação dentro da Bíblia. Mas eles só potencializam, eles só floreiam aquilo que a Bíblia já diz ao meu respeito e ao seu respeito. Mas nós não exercitamos a fé, mas nós sacamos grana no bolso para pagar para ouvir uma palestra. Fala para quem está lá, você já tem tudo de graça. É pela fé.
O próprio Marcos 9:23 vai dizer assim, olha, tudo é possível àquele que crê. Fala para quem está falando, tudo é possível, irmão. Você que está me assistindo, preste atenção, tudo é possível. E quem que fala isso? O próprio Yeshua. O próprio Jesus, ele vai exortar aqueles que estão ouvindo, seus ouvintes, vai dizer, olha, tudo é possível aquilo que crê. Irmão, você sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Ele está falando assim, olha, algumas coisas parciais, algumas coisas sim, outras não. Ele está falando assim, olha, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível através do quê? Através da fé. Não existe impossibilidades, irmãos, que neutraliza a minha fé no poder de Jesus, naquilo que Ele pode fazer. Parece loucura, irmãos. Parece loucura o que eu vou dizer. Porém a fé, ela precisa mexer com a nossa imaginação. Ela precisa mexer com a nossa imaginação, irmãos. A fé, ela precisa mexer com o nosso racional, com o nosso intelecto. E no dicionário Aulete, que são os dicionários que eu confio online, que é o Aurélio e o Aulete, vai dizer assim, o que é imaginação? Capacidade que tem a mente de imaginar, de criar imagens, de representar os objetos visíveis na ausência destes. Ou uma função mental que permite representar na mente seres, situações, né, objetos com os quais não se teve uma experiência direta. E agora o que é a fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que nós não podemos ver. Então a imaginação e a fé, irmãos, elas estão ali. Porque a imaginação, segundo o dicionário Aulete, é projetar algo que eu não tenho vivência, que eu não experimentei, que eu não conheço. E a mesma coisa da fé. O que é a fé? É uma certeza daquilo que nós haveremos de receber e esperamos. Mas a gente não tem ainda, a gente não visualizou ainda. Mas a gente tem certeza que vai receber. Na Bíblia a mensagem vai dizer assim, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. É pela fé que nós lidamos com aquilo que nós não podemos ver. Nós não podemos ver, irmãos, mas aí vai parecer uma loucura, mas pela fé já existe. Amém? Amém ou não amém? Então, o seu racional, o seu eu, está programado para nos forçar a nossa atenção somente para aquilo que eu consigo ver. O nosso racional, o nosso eu, ele está programado para nos forçar a prestar atenção, a focar somente naquilo que é palpável, naquilo que é visível, naquilo que nossas vistas alcançam. Isso é o nosso eu. Porém, o nosso novo eu, nascido em Cristo, gerado em Cristo, remido pelo sangue do Cordeiro, que projeta em nós uma nova vida, onde as coisas velhas se passaram e tudo nos fez novo e nos enche de fé, ela muda totalmente essa programação. E começa a nos fazer focar aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Essa programação, essa reprogramação da mente começa a nos dar a certeza de que aquilo que nós não estamos enxergando, mas que desejamos, aquilo que nós não estamos enxergando, mas imaginamos, ela é real. Aleluia! Pergunta para quem está falando, você está entendendo? Porém, querido, você não estará ficando louco em acreditar que você pode mudar, transformar sua realidade de dentro para fora, através de Jesus Cristo, através da fé, através da mudança de pensamentos, através dos seus pensamentos. Fala para quem está, você não vai ficar louco. Você só vai experimentar o sobrenatural. Porque o sobrenatural, irmão, a porta de entrada para o sobrenatural, ela tem uma chave, ela tem uma porta, e tem uma chave, obviamente, e o nome dessa chave é fé. Só através da fé eu consigo abrir essa porta e entrar no mundo do sobrenatural, porque é só no sobrenatural que os impossíveis acontecem. Alô? Então, irmãos, pelo amor de Deus, para de ficar se auto-sabotando, dizendo, não é possível.
Para, irmão, de ficar se limitando. Para de limitar o poder de Deus. Assim, isso aí não é possível para a minha vida, não. Para de ficar valorizando esses fatores que te limitam. Como? Que tipo de fator? Eu nasci assim mesmo. Minha vida nunca deu nada certo mesmo. Eu nasci para dar errado. Eu sou assim mesmo. Quando você me conheceu, eu já era assim. Irmãos, isso aí tudo é fator limitante. Tudo isso aí é autossabotagem. Porque pela fé, irmãos, até você, que é a pessoa mais esquisitinha da face dessa terra, pode mudar. Então nós não podemos nos esconder nesses jargões, onde nos prende a uma falsa expectativa, ou nos prende de nos tirar uma expectativa. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Não vou mudar não, porque quando você me conheceu, eu já era assim. Quantos já ouviram, já falaram isso? Não precisa levantar a mão não. Mudança de pensamento não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. Porque, irmãos, se eu desejo e declaro, olha, eu estou vivendo a nova vida em Cristo, mas eu, paralelamente a isso, antagonicamente a isso, eu falo assim, eu sou assim mesmo, eu sou assim e vou morrer assim. Irmãos, você não está dentro de uma realidade transformadora. Você não está dentro de uma realidade de fé. Você está paralisado. Foi ministrado aqui pela Jennifer. Efatá. Abra-te para aquilo que Deus tem para você. Então, irmãos, para mudar a minha forma de agir, antes eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Sim ou não? Eu já citou um filósofo aqui, não vou repetir. Mas, irmão, se você quiser resultado diferente, as suas atitudes devem ser diferentes, as suas ações devem ser diferentes. Mas, para minhas ações ser diferentes, primeiramente, pastor, o meu pensamento tem que ser diferente. Porque eu posso pensar diferente. Eu posso pensar de uma forma diferente e tentar mudar a minha atitude, mas não vai prevalecer. Por quê? Porque o externo, ele é dominado pelo interno. Então, para mudar a minha forma de agir, fala para quem está do seu lado. Sim, preste atenção. Fala para ele, preste atenção. Para você mudar a sua forma de agir, antes, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Não adianta eu dizer aqui, olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Se eu não acredito, eu sou o que eu penso, irmão, não o que eu falo. Não adianta eu ficar verbalizando isso se nasce ou tem dentro de mim uma raiz de incredulidade. Abra em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu usar aqui como é que chama? Prócolis. Tiago capítulo 1, versículo 5. Está certo que o contexto desse texto está ligado à sabedoria, mas o princípio é o mesmo. Eu posso extrair esse princípio que Tiago fala aqui em relação à sabedoria para a fé. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Versículo 6. Todavia, peçam com fé sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, o princípio é o mesmo. O que sabota a nossa fé é a nossa incredulidade. Supomos que o pastor Alessandro, ele vê lá o Alex, o Marcos, o Vitor, com pé de caqui. Todo mundo tem pé de caqui na casa dele. Ele fala assim, vontade de comer caqui, mas eu tenho sempre que pedir lá. Aí ele resolve, olha, eu vou plantar um pé de caqui na minha casa. Aí ele vai lá, prepara a terra e planta um pé de caqui. Ele vai gerar, se ele tratar lá o pé de caqui, ele vai florescer e vai frutificar. Porém, de repente, dá aqueles 5 minutos
no pastor Alessandro? Quantos aqui já tiveram a crise dos 5 minutos? Levanta as mãos aí, quantos? Tem gente que dura um pouco mais, estou falando só dos 5. Aí dá aquela crise dos 5 minutos, ele fica nervoso, vai lá e arranca o pé de caqui. Aí chega a situação novamente do caqui, ele vê lá os seus vizinhos comendo caqui, ele fala assim, olha, com vontade de comer um caqui, eu vou lá no pomar que eu plantei, e no meio do caminho que ele está indo, lá em direção ao pomar, ele lembra, puxa vida, eu arranquei o meu pé de caqui, então não posso desfrutar desse fruto. É a mesma coisa da fé, é a mesma propriedade, é a mesma essência, é a mesma partícula, é o mesmo princípio. Você recebeu uma palavra, você entendeu, você se autodeclarou, você verbalizou, você creu. Mas aí deu 5 minutos e você sabotou aquela crença. Você, eu não quero mais saber de nada mesmo. E irmãos, não vou perguntar se você conhece alguém assim, que senão eu ia falar assim, você olha no espelho. Que a gente projeta, não, agora tenho fé, mas aí dá uns 5 minutos da esquisitice. Não quero mais saber de nada, não, é assim mesmo. E aí nós neutralizamos, irmão. Mas depois, nós voltamos ao normal, porque a crise dos 5 minutos, tá certo, como eu falei, algumas pessoas duram 3 meses, 4, mas enfim. Mas ela passa. Aí quando a pessoa cai na real, ela fala assim, puxa vida, olha que eu liberei. Aí tem que voltar, né, para fazer todo o caminho de volta. Não sabote, irmãos, não se auto-sabote. Creia. Amém? Creia. A incredulidade, como eu falei, ela sabota. Então não adianta querer separar as coisas, irmão. Não adianta nós queremos separar as coisas. Deus nos criou corpo, alma e espírito. A nossa vida espiritual, ela está diretamente ligada naquilo que nós pensamos. Então vou liberar uma chave. Você crê, aliás, em alguma coisa? Se você crê, declara. Irmãos, quem crê, declara. Contexto bíblico, 2 Coríntios 4:13. Assim está escrito, cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Irmãos, isso é muito forte. Se você crê, declare. Mas irmãos, pode dar os 5 minutos, os 10 minutos, se mantenha firme, não retire, não anule, não sabote, não cancele a palavra que você liberou, não permita que a circunstância neutralize a sua fé. Aleluia! O nosso papel, eu sempre falo isso, o nosso papel é declarar. Irmãos, é só declarar, é a parte mais fácil. Por quê? Porque o cumprir é de Deus. O fazer, o executar, o manifestar, o trazer a realidade é de Deus, irmãos. O nosso papel é simples demais, pastora. É só declarar, é só crer, é só acreditar. Olha um outro texto em Jó, capítulo 22, versículo 28. Jó 22, 28. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida. Jó 22, 28. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida. Projetar no hebraico é gazar. E gazar é declarar. Então, se você declarar alguma coisa, obviamente em Deus, ela lhe será sucedida. Então nós precisamos aprender, irmãos, a liberar e declarar. Olha, tá tendo alguma situação. Está atravessando alguma circunstância, você crê que pode mudar? Você crê que o cenário pode ser mudado? Você consegue projetar isso? Você consegue imaginar isso? Então, irmãos, abre a tua boca e libere a palavra. Abre a tua boca e declare, não fique preso à situação. Eu sei, às vezes você pode estar vivendo num cenário de guerra, mas através da sua fé em Deus, você pode projetar um cenário de paz. E começar a declarar. Pronto. Aquilo que você decreta, em verdade, acontece. Vou repetir.
aquilo... Ô Jesus, ajuda eu. Isso aqui acho que é o sinal para água de coco. Aquilo que você decreta e libera como verdade, acontece. Aleluia. Tem liberação presa aí? Então começa a liberar, irmãos. Aplaude ao Senhor para a voz voltar, em nome de Jesus. Abra aí, Marcos 11, 24. Olha, uma afirmação de Jesus. É uma afirmação. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Não, vou ler de novo. Portanto, vos afirmo. Olha, irmãos, sabe quem está afirmando isso? Jesus. Tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Agora presta bem atenção, irmãos, nesse texto. O pedir e o crer é para agora. O sucederá é no futuro. Mas o crer e o pedir é agora. Eu peço, eu creio, eu imagino, eu mentalizo, eu projeto agora. Eu oro agora. Eu vou receber no futuro aquilo que eu estou pedindo agora, irmãos. Quantos estão entendendo? Ajuda eu que a voz está acabando. Irmãos, a fé é uma ponte que nos conecta para o imaginário, na certeza do que Deus pode fazer. A fé é uma ponte que nos conecta para aquilo que não existe. Aquilo que não existe é imaginário, sim ou não? Mas pela fé é uma certeza. Estão entendendo? Então a fé é essa ponte que constrói da realidade real para uma realidade espiritual. Vou usar um exemplo aqui, não sei se vai caber muito, mas eu já fiz esse, já abordei isso. O princípio é praticamente o mesmo. Por exemplo, quantos já assistiram um filme aqui? Quantos nunca assistiram um filme? Quantos já assistiram um filme? Oxi. Quantos já assistiram um filme aqui? Quantos já choraram assistindo um filme? Só os corajosos vão levantar as mãos. Pastor Rodrigo. Vou perguntar de novo. Quantos já choraram assistindo um filme? Pastora Josi está falando, levanta as duas mãos. Irmãos, por que nós choramos quando assistimos a determinados tipos de filme? Porque de alguma forma nós nos conectamos com aquela realidade. De alguma forma, uma cena, um personagem, uma situação nos remete àquela realidade. Mas não é realidade, aquilo é uma ficção. Mas aquela ficção, ela mexe com a gente. Irmãos, eu choro em alguns filmes. Assim, aquela lágrima assim, para não sair muito, para ninguém ver. Mas filmes, por exemplo, como O Menino de Pijama Listrado. Aquele filme, meu Deus do céu. São gêneros de filme que eu gosto. A Lista de Schindler, O Pianista. Esses filmes que falam de holocausto dos judeus. Esses filmes pra mim, tá? Tem um que eu perguntei ao Paulinho hoje, que era um filminho que todo mundo tava... Era o... Como é que era um Paulinho mesmo, é? Não sei o que, da Cela 7. Como é que é? Um Milagre da Cela 7. Quantos assistiram esse filme? Quantos choraram? Então, irmãos, é essa ponte. É um exemplo bem raso, mas para nós entendermos. Nós estamos dentro de uma realidade na nossa casa, comendo pipoca, com a nossa família, e lá é uma ficção. Mas de alguma forma nos conecta. Você se conecta àquela cena, àquele personagem. E a fé é isso, irmãos, é uma conexão. A fé nos leva de uma realidade, nos conecta para algo
que ainda não é visível, ainda não é material, mas já mexe com a gente. Quantos estão entendendo? O princípio da fé é esse, irmãos. É uma conexão de uma realidade com abstrato, com algo que ainda não existe. Quanto mais, paralelamente, irmãos, quanto mais você pensar e remoer nos seus pensamentos, nas coisas passadas, naquilo que não deu certo, nas circunstâncias, mais esses problemas vão se manifestando nas nossas vidas. Você concorda com isso? Eu estou às vésperas de fazer uma cirurgia, e eu sempre converso com a pastora Cris, conversava. E aí eu comecei a assistir um monte de vídeo, né? E aquele vídeo começou, eu falei, eu quero isso não. Aí eu conversei com a pastora falou assim, olha, eu sugiro que você não fique assistindo esse tipo de vídeo. Por quê? Porque aquilo vai mexendo, irmãos. É assim ou não é? Então se nós ficamos remoendo coisas que já passaram, ficamos remoendo, ficamos focados em pensamento, na circunstância real, presente, nós somos domados por esses pensamentos. E isso, Jó capítulo 3, versículo 25, vai dizer assim, Jó 3, 25, exatamente aquilo que eu mais temia, desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo, me veio assombrar. O princípio é o mesmo, de lá para cá, de cá para lá. Então eu fico pensando, eu fico imaginando, nossa, perdeu o emprego, meu Deus, está com o carro na reserva, a gasolina vai acabar. Essa fé eu já tenho, irmão, já não acaba. Nossa, a gasolina vai acabar, irmãos. Aí você fica mentalizando isso, você fica, vivendo essa situação, acontece. Porque nós somos aquilo que pensamos, eu falei isso. Então a fé, ela precisa mudar, irmãos, transportar o nosso pensamento. Quando eu e você começarmos a dar a devida importância ao que realmente você quer, quando você começar a mudar seus pensamentos e projetar uma imagem de onde quer chegar, eu te garanto que através da sua fé em Jesus Cristo você vai alcançar. Quanto mais, irmãos, você exercitar sua fé, mais experiências, mais acesso à região do sobrenatural, mais conquistas você vai ter. Mas tudo depende do tamanho do seu molho de chaves, da fé. Quando você consegue ver algo claramente na sua mente, então pela fé em Jesus Cristo, irmãos, Deus pode tornar realidade. Amém ou não amém? Eu vou usar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você quer, eu vi recentemente alguém que quer ser doutora também, quer estudar direito. Então se eu quero fazer uma faculdade, se eu quero estudar alguma coisa, se eu de alguma forma me conecto, né, com uma profissão acadêmica, né, e estou me projetando, eu já começo, eu não sei você, eu sou assim, tá, irmãos? Eu não quero me colocar como padrão, mas eu sou assim. Então eu já começo a me imaginar, né? Quando eu fazia matemática, eu imaginava dando aula. Sim ou não? Quem faz medicina, então quero acreditar que a pessoa já se imagina, já se projeta. Eu estou ali, né, tratando, estou ali exercitando a minha experiência acadêmica. Através do quê? Através da fé. Então o princípio é o mesmo, irmão. Se eu estou com uma enfermidade, eu estou até medo de falar para quebrar a conexão, mas eu vou falar algo aqui. Eu falei assim, Senhor, eu vou experimentar isso na minha ministração. Não vou usar óculos, para ver se funciona. Eu vou pela fé, não vou precisar de óculos. Eu ia pegar o óculos ali no início da ministração, vou ver se eu consigo enxergar. E está indo, irmãos. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo aquilo que nós pensamos, irmão. Irmãos, a fé é algo, meu Deus, não tem muita explicação no que a fé pode alcançar, no que a fé pode mudar, transicionar, irmãos. Nós não temos, na grande realidade, nós não temos a dimensão desse poder que nós temos de forma gratuita, que Deus liberou para nós. Nós não temos essa dimensão
Que tudo é possível, irmão, quando eu coloco a minha fé em prática. A sua atenção, irmãos, a sua atenção é aquilo que manifesta a sua realidade. A sua atenção é aquilo que manifesta a sua realidade. Se a sua atenção está em Jesus, isso vai manifestar a sua realidade. Se a sua atenção está nas dificuldades, isso vai manifestar a sua realidade. Quantos estão entendendo? 2 Coríntios 10:5 vai dizer assim: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Vou repetir. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Diga comigo. E dominamos. Você de casa também. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Esta é uma chave. Todos os pensamentos desconexos, irmãos, que fica vagando na nossa mente, nós precisamos submeter ele à cruz, a Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque nós perdemos o que condenamos. Aquilo que nós condenamos, irmão, nós perdemos. Negócio de fé, irmão, você já perdeu. Você não vai atrair aquilo que você critica. A gente não atraímos aquilo que nós criticamos, irmãos. Nós atraímos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que almejamos. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus declarou várias vezes, eu não contabilizei, e nem recortei alguns textos lá isso, mas Jesus falou várias vezes: vai, faça-se conforme a vossa fé. Jesus falou isso várias vezes, que seja conforme a sua fé. Agora eu quero te fazer essa pergunta: se for conforme a sua fé, o cenário muda ou permanece o mesmo? Aleluia. Vou perguntar de novo. É uma pergunta reflexiva. Se for segundo a sua fé, porque Jesus deve dizer: olha, seja segundo a sua fé, já está liberado. Eu não sei quem que ministrou aqui, eu não vou lembrar aqui, que falou assim, e de fato está escrito em Efésios, que Deus já liberou, já está... ai caramba. Que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Já nos abençoou, já tudo é nosso, irmãos. Mas agora eu quero perguntar de novo. Jesus falou várias vezes: seja conforme a sua fé, vai conforme a sua fé. De acordo com a sua fé, o cenário muda ou continua o mesmo? Se for através da sua fé, alguma coisa pode ser transformada hoje, aqui e agora? Sim ou não? Aleluia! Vou perguntar de novo: se for através da sua fé, alguma coisa pode ser transformada a partir de hoje? Olha o que o texto que eu disse, que nós lemos, nós oramos e pedimos agora, e recebemos no futuro, irmãos. Mas tudo começa por um passo de fé. Amém? Fala para quem está do seu lado, começa a dar o primeiro passo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Agora, a mensagem da cruz para você é o quê? É loucura? Ou é o poder de Deus? Pergunta para quem está do seu lado: a mensagem da cruz para você é o quê, doidão? É loucura ou é o poder de Deus? Fala doidão não, irmão, escapou isso aqui. Para muitos vai parecer loucura, irmãos, mas hoje nós estamos sendo ativados pelo esse poder de Deus através da fé, que já é nosso. Por isso que eu estou usando a palavra ativado, porque já está em nós, irmãos. Nós já temos essa habilidade, essa instrumentalização chamada fé. Só nos cabe usá-la, pelo amor de Deus. Não posso gritar.
através de fé, para muitos parece loucura, mas hoje nós estamos sendo ativados nesse poder de Deus, através da fé, para novas possibilidades, para mudança de pensamento, uma mudança de pensamento em fé, que transforma tudo. Tudo, irmãos, onde a fé, sabe, segundo eu, não as escrituras, está fora das escrituras, totalmente, né, Jesus. Lembra aqueles desenhos, irmãos? Eu gosto de desenho, eu gosto do Incrível Mundo de Gumball. Aí, você imagina alguma coisinha assim, nos desenhos, aparece aqueles balãozinhos, e no desenho, eles pegam aquilo. Quantos já viram isso? Irmãos, tá, não tem idade de adulto, não você assiste desenho também. Aí eles pegam aquilo, isso é fé, irmãos. Eu projeto algo, creio em Deus e já tomo posse. E já começo a usar. Agora presta atenção. Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés. Êxodo 3? Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés. Deus começa a dar algumas diretrizes para Moisés. Primeira coisa que Moisés fala assim, mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Aí Deus vai falar para ele assim, olha, no versículo 12, eu estarei contigo. Então, irmãos, presta bem atenção, o segredo não é quem eu sou, o segredo é quem Ele é. Amém? Nós precisamos internalizar isso. O segredo não é quem nós somos, o que nós podemos fazer. O segredo está em quem Ele é e no que Ele pode fazer, irmãos. Moisés, no primeiro momento, ele estava com medo de dar um passo à frente para a transformação. E muitas vezes, irmãos, o medo de nos dar um passo à frente para a mudança faz com que muita gente não saia do lugar. Fica preso no lugar porque tem medo de dar um passo de fé. Porque, como eu estou falando aqui, nós precisamos entender, a fé, irmãos, é loucura. A fé mexe com o racional, então, às vezes nós somos desafiados. Moisés estava ali, eu já falei sobre isso, já ministrei sobre isso. Moisés estava ali, tranquilo, vivendo com a sua família. De repente aparece Deus e começa a dar umas diretrizes para ele, começa a dar umas direções para ele. A primeira coisa que ele fala, ele olha para si mesmo, para a sua situação. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Aí, irmãos, digo eu nas escrituras, Deus olha para ele assim, bobinho. Não é por quem você é quem eu sou, eu estou contigo. É o suficiente. Eu estou com você, pode ir. Vai, Moisés, pode ir lá. Ah, você não sabe falar, tá bom, Moisés. É eu que garanto, eu que estou garantindo. Ah, mas é eu que estou garantindo. Então ali, irmãos, eu entendo assim, olha, Moisés fala assim, olha, Senhor, mas olha para mim quem eu sou sou um Zé Ninguém. Aí Deus vai lá, irmãos, e reprograma os pensamentos de Moisés. Reprograma a mentalidade de Moisés. Não, eu estou com você, Moisés, você é um escolhido, você é um eleito. Tem um propósito para a sua vida. Então Deus faz uma reprogramação para ele avançar. Fala para quem está do seu lado, as coisas podem serem transformadas, não por quem você é, e sim porque Ele é. Aleluia, irmão, vamos aplaudir o Senhor. Ajuda eu aí. Porque Ele é poderoso, irmãos. E Ele pode fazer, Gideão, como ele se via? Como que Gideão se via? Um fraco, um coitado, um miserável, medroso, assustado, um covarde, um incapaz. Aí Deus aparece, o anjo aparece. E como que Deus vê ele? Um valente, um guerreiro valoroso, alguém especial, alguém que pode mudar numa geografia, alguém que pode mudar num cenário. Mas Deus começa a liberar palavras, Deus começa a liberar palavras sobre ele. Vá na sua força, homem valente, guerreiro valoroso. Vá na sua força, por quê? Porque eu serei contigo. Porque eu estou com você. Então Deus, de alguma forma, Ele mudou os pensamentos dele.
Mudou a imagem que ele tinha. A projeção que ele tinha de si mesmo, de fracassado, de incapaz, do menor da minha casa. Olha, eu não consigo fazer nada, não vai dar certo. Deus muda isso. Fala para quem está sentado, olha, eu estou vendo Deus mudando seus pensamentos hoje. Em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue. Vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro, irmãos, porque ela queria cura. E ela ia em vários médicos. A Bíblia não fala quanto de dinheiro que ela tinha, mas fala que ela gastou todos os seus recursos. E não veio o sucesso. Até, irmãos, até que ela projeta uma imagem na mente dela. A Bíblia vai dizer assim, que ela fala consigo mesma: se eu somente tocar nele, eu vou ser curado. Mas para ela declarar isso, digo eu penso, que ela projetou essa imagem. Ela projetou, talvez declarando isso, ela já projetava na sua mente. Ela se vendo curada, porque ela tocou em Jesus. Então, quando ela sai da casa dela, Marcos 5, quando ela sai da casa dela, irmãos, penso que ela já sai dali curada. Ela já sai da casa dela curada. O tocar em Jesus só materializou aquilo que ela já cria, aquilo que ela já projetava, aquilo que ela já desejava, aquilo que ela já imaginava. Eu vou sair da minha casa. Irmão, isso é imaginação, sim ou não? Porque parece que eu falo em imaginação, nossa, mas é uma imaginação. Ela falou assim, olha, se eu sair da minha casa e tocar nele, eu vou ser curado. Mas é uma projeção de fé tremenda, porque ela não tem o será. Será que se eu sair da minha casa, eu já gastei todo dia, mas será que se eu sair? Não. Marcos 5, 26 vai dizer, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, serei curada. Ela já mentalizou isso, ela já visualizou isso, então ela já saiu da casa dela, irmãos, como diz a linguagem, na bala. Vai acontecer, eu vou romper, eu vou viver a minha cura, porque eu já projetei isso, eu creio nisso. Eu imagino que vai ser assim, assim, assado. E ela toca em Jesus, irmãos, e eu consigo, entra na cena. 12 anos, e sai dali liberado, irmãos. Ela sai dali flutuando, ela sai ali nas nuvens, ela sai ali dançando. Agora eu posso tocar em você, agora eu estou limpo, agora eu estou... Ah, irmãos, é que você não está lá, então por isso você fica com essa cara aí. Mas se você se colocar no lugar dessa mulher, Marcos, depois de 12 anos, as mulheres sabem disso, 12 anos com fluxo menstrual, sangrando. A Bíblia não fala se ela era casada, mas se ela era casada, imagina o sofrimento do marido, 12 anos. 12 anos, irmãos. Tem 2 mulheres em casa, Santo Israel. Até quando está, meu Deus. Então, irmãos, 12 anos, então quando ela, sabe, ela tem fé o suficiente para declarar, ela liberou um decreto, ela liberou, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E ela já foi lá, irmão, já saiu de casa curada. Finalizando. Abre parênteses aqui, né? Irmãos, essa chave finalizando é só para o pessoal da casa, né? Uns ministros aí veio ministrar, o cara falou finalizando, o pessoal já levantou, o cara até assustou. O cara ficou olhando assim. Quantos perceberam isso? O cara falou assim, então, finalizando, o pessoal já levantou, o cara ficou assustado. Hoje o pessoal está me mandando embora. Falei, Jesus. Lucas 15 vai falar da parábola do filho pródigo. Uma palavra muito reverberada nesses dias. E é muito interessante isso. Porque era alguém que tinha uma condição, abandona tudo,
e vai viver num cenário de miséria, num cenário de escassez, num cenário de derrota, de humilhação. Aí no versículo 17, vai dizer assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? A projeção, começou a criar uma imagem na mente dele. Eu aqui, e lá na minha casa ele começou a projetar isso. E aquilo foi ativado a fé nele. Porque ele não sabia qual seria a resposta do pai. Como que seria a recepção. No mundo poderíamos dizer assim: olha, ele foi para lá com a cara e com a coragem. Para nós, filhos de Deus, ele saiu dali pela fé. Com fé. E chega, irmãos, ele chega naquele ambiente, naquele cenário, naquela geografia, e ele é bem recebido. Irmãos, a fé, eu quero que você entenda isso. A fé pode mudar tudo. Mudando nossos pensamentos, como nós lemos em Romanos 12:2, através da fé. Mas tudo isso que eu estou te falando aqui, irmão, não é um convite para um delírio, para viver uma vida de delírio, uma vida de ilusão, e sim para viver uma vida de acordo com a glória de Deus. E o último texto é em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, concluindo: caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Mude os seus pensamentos, irmãos, e você mudará de vida. Mude a forma como você visualiza, ouve, sente, age através da fé. E eu te garanto, você vai recomeçar com propósito. Use uma fé sobrenatural, porque uma fé que se expande faz com que eu e você nunca mais sejamos o mesmo. Quando a nossa fé, irmãos, ela começa a ganhar forma, nós não vamos conseguir retroceder, irmãos. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. A nossa mudança de pensamento é um gatilho para a mudança de situações. Porque quando nós acomodamos, quando nós acostumamos com uma situação, nós não pensamos mais em mudança. Nós não pensamos mais em sair daquilo. Nós não pensamos mais em solução. A nossa fé fica engessada, a nossa fé fica amarrada. Só a mudança de pensamento tem que ser de uma forma que agrada a Deus. Então tem que ser pela fé. Então quando nós entendermos isso, quando você entender que pode transformar situações e circunstâncias através de uma mudança de pensamentos em fé, você estará preparado, pleno, pronto para viver um recomeçar com um propósito. Fica de pé em nome de Jesus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Mas sendo transformado pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe e viva essa palavra em nome de Jesus.